Olá, professor César Hildo, professor do ensino religioso. Estamos responsáveis para trazer para vocês hoje esse conteúdo do 8º ano, conteúdo novo, né, para a gente prosseguir, avançar nos conteúdos. E espero que você que esteja assistindo essa aula possa fazer anotações, se puder copiar, copia, se puder fazer prints e depois colar no caderno, faça isso que o professor vai estar dando visto. Esse conteúdo é válido, então vamos se voltar agora para o nosso tema. Eu gostaria de compartilhar com vocês o slide, né, o nosso tema da aula, leitura, interpretações de diversos textos sobre aspectos estruturantes das diferentes tradições religiosas e filosofia de vida, tá? Esses aspectos estruturantes, né, do nosso conteúdo são os aspectos que estão produzindo as religiões. São aspectos que muitas vezes a gente passa desapercebido, não observa, não vê, mas essas estruturas que estão por trás, né, dessas filosofias de vida são justamente os pensamentos, são as ideologias, são os filósofos que estão por trás. Esses aspectos estruturantes que estão aí, eles estruturam a forma do homem pensar, o homem pós-moderno. Segundo Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo, ele fala que esses aspectos que estão estruturando as religiões, elas são uma sociedade hoje totalmente feita essa roupagem com aspectos do passado. Porque as religiões, elas não se formam agora, elas têm uma origem, elas têm uma sequência. E esses aspectos estruturantes são as formas das pessoas verem o mundo, ver a sociedade, interpretar as cores, interpretar a linguagem, os símbolos religiosos, né? Que hoje tudo tem símbolo. Se você observar, a Nike tem um símbolo, a Coca-Cola tem um símbolo, a Nestlé tem um símbolo, as religiões também têm os seus símbolos e elas, de uma linguagem clara, elas demonstram as suas estruturas, elas demonstram as suas origens, elas mostram para a sociedade como elas foram estruturadas, tá? E aí, dentro dessas tradições religiosas, nós temos as tradições que são tradições feitas a partir de leituras de livros, como a Bíblia. A Bíblia, ela é um compêndio de vários autores. A Bíblia foi feita no período de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes. Muitos deles eram estadistas, outros eram pastores de ovelha, outros eram reis, outros eram simplesmente pessoas comuns e popular, outros eram cobradores de impostos, né? Outros eram doutores da lei, são 40 autores que escreveu. E aí Jerônimo juntou todos esses escritos, esses livros, e colocou num compêndio só, que é a Bíblia Sagrada. Para o cristianismo, né? Para o judaísmo, nós vamos ter só a parte do Antigo Testamento, que é conhecida, né, como a Torá, né? Então a Torá, ela tem a lei de Moisés, ela vai ter os salmos, os profetas, né? E também vamos ter alguns outros pensamentos do rei Salomão, como os provérbios. E aí isso é a tradição oral, a tradição escrita judaica. A tradição escrita cristã é todo o Novo Testamento a partir de Mateus, Marcos, Lucas, né, João, Atos dos Apóstolos e termina em Apocalipse. Então, o Novo Testamento, que é uma tradição escrita, ela é feita pelos discípulos que caminharam com Jesus, que é um dos profetas, um conceituado profeta do cristianismo, conceituado como rei do cristianismo. Ele tem vários aspectos na sua pessoa que concentra uma liderança eficaz, eficiente, né? Ele é visto por vários aspectos. E os cristãos, eles interpretam Jesus com vários aspectos, né? Seja ele na cultura protestante, seja ela no espiritismo, seja ela no secretismo religioso das nações afro. E Jesus, ele é visto de vários aspectos. Mas o que faz com que essas estruturas religiosas elas venham existir, é justamente a crença, é justamente o credo, a confiança que as pessoas dão
nesses personagens, né? Tanto em Moisés quanto em Jesus Cristo. Já nas tradições orais, nós vamos ter uma diversidade de líderes, diversidade de dogmas, de religiões, né, que são com nações diferentes, né? Aqui no Acre nós temos, por exemplo, o povo Runicuim, que ele tem uma tradição totalmente diferente das outras, apesar de nós sabermos que vem do tronco dos Nauas, mas são nações diferentes que têm fé, crença totalmente diferentes, e muitos deles também estão acreditando na religião cristã, né? E aí nós vamos ter essas estruturas, tá? Vamos para o próximo slide, que vamos trazer um conceito bem legal, que mais tarde vocês podem usar até no exercício. Então, nas tradições religiosas e filosofia de vida, a leitura e interpretação desses textos estruturantes. Não somente a diversidade religiosa deve ser respeitada, mas também a liberdade de não acreditar em nenhuma religião e se guiar por uma filosofia de vida com os mesmos valores de respeito ao outro. A diversidade é o meio ambiente. Ninguém deve ser discriminado ou avaliado de modo negativo pela religião que tem ou que não tem. Então, pessoal, dentro dessas estruturas religiosas, essas estruturas que estão aí, existe também aquelas pessoas que por algum motivo, ou seja ela ideológica, ou seja ela familiar, não acredita nem em Moisés, não acredita em Maomé, não acredita em Jesus Cristo, não acredita nas nações indígenas, não acredita nas nações afro, e ela está lá. Ela existe, está na sociedade, mas ela não acredita em nada, né? Tem o ateu e tem o cético. O cético ele não acredita em nada, nem nele mesmo. Ele não acredita que ele realmente tem esse nome, porque se ele voltar numa regressão, ele vai dizer, rapaz, quem foi que deu meu nome? Mas ele vai entrar num parafuso assim, sem volta. Então o cético, ele não acredita em nada, nem na existência dele, nem na existência do mundo, nem na existência do nome das coisas, da água, do rio. Ele não acredita em nada. E dentro desse panorama é uma filosofia de vida. É uma forma dele se expressar, é um direito livre dele pensar diferente. E nós temos que entender essa liberdade que o outro tem, de não acreditar em nada, de não acreditar nos deuses, né? Porque ele olha para a mitologia e diz assim, os deuses erraram, né? Olhar para a mitologia nórdica, olhar para a mitologia grega, né? Olhar para essa história que traz, que os deuses só fazem guerra, que os deuses não estão preocupados com os homens, e aí ele não acredita. E é porque ele não acredita que ele vai ser taxado, ele vai ser ridicularizado, ele vai ser perseguido, vai ser caluniado de hipótese alguma. Você pode ter um amigo na sua sala que ele pensa diferente. E você tem que conviver com esse princípio de resiliência, de suportar o outro, de respeitar o direito do outro, da forma dele pensar diferente. Assim como ele respeita a sua religiosidade, ele respeita a religião que você pratica juntamente com sua família, ele também tem o direito de pensar diferente. Então, tá? Então vamos prosseguir para o próximo slide. Vamos ter aí um comparativo, né? Por exemplo, as principais diferenças entre religião e filosofia de vida, tá? Religião, por exemplo, no item 1, ela traz a realidade cultural e a construção coletiva, tá? Então, muitas coisas que estão feitas hoje graças a essa liga que a religião traz, tá? Por exemplo, nós temos uma Constituição, né? Ela tem 4 pilares, ela tem o direito positivo, ela tem o direito tributário, ela vai ter um segundo aí que é o direito do voto e tem os direitos humanos, tá? Então, dentro desses 4 pilares, os direitos humanos só vai existir porque há essa diversidade cultural, esse pluralismo religioso no Brasil, tá? Então, ela tem uma representação, ela tem uma realidade, ela existe hoje e é importante a gente observar isso. Tudo bem? Então, vamos ver o item 2,
representação do mundo buscando a universalidade. Então, a religião ela procura fazer essa união, fazer com que a religião ela possa ser algo universal em todo mundo, né? No caso do catolicismo, você vai ver que a sede do catolicismo é na Itália, né? Um país, mas tem ramificações em todo mundo. O protestantismo também vai ter esse papel, o islamismo também, tá? Então as religiões ela procura fazer com que a sua forma de acreditar possa ser representada no mundo inteiro, tá? No 3, práticas culturais e históricas, né, relativas a seres humanos. Então, essas práticas culturais, elas são exercidas constantemente, todos os dias nas comunidades, né? Agora nós temos visto pessoas contribuindo de forma humanitária com a necessidade das pessoas. Elas fazem isso muitas vezes porque são cristãos, porque sente a dor do outro, sente que a família está sofrendo. Muita gente está orando umas pelas outras porque está vendo que os seus parentes estão sendo sepultados, e isso é graças a essa influência religiosa, tá? O item 4, né, definições doutrinárias que define o sagrado versus o profano, né? Então, essas definições doutrinárias que estão em cada religião diferenciam aquilo que é sagrado para cada religião e aquilo que é profano. Por exemplo, no catolicismo, né, na Semana Santa, é profano, por exemplo, comer carne de gado. Por isso que as pessoas costumam comer peixe, né? Já na evangélica, por exemplo, o que é profano? Fumar, roubar, né? Adulterar, mentir, né? Essas coisas para eles são profanos. E aquilo que é sagrado, ler a Bíblia, orar 3 vezes ao dia, ou 4 vezes, fazer a leitura da Bíblia, praticar boas ações entre as pessoas, isso para eles são sagrado, porque se assemelha ao líder religioso deles, tá? O 5, descrição de fenômenos religiosos e sobrenaturais. Então a religião, ela produz esse fenômeno, que é justamente a manifestação social das pessoas se juntarem em grandes eventos, a fazer leitura, a fazer grandes manifestações, como o dia do evangélico, né? Você vai ver esse impacto na sociedade. Já a filosofia de vida é algo totalmente um pouco diferente, porque filosofia de vida, ela diz a forma da pessoa viver harmoniosamente, eticamente com o outro, sem praticar nenhuma coisa vindo de religião nenhuma. Então ele adota um sistema ético de viver, respeitando as pessoas sem que exista um dogma dizendo que ele tem que respeitar, né? Então vamos lá. O item 1 diz aí, conjunto de ideias e atitudes da vida intelectual. Né? Então, aquela pessoa que pratica a filosofia de vida, ela procura buscar isso em uma ideia. Né? No pensamento como, por exemplo, Michel Foucault, no pensamento de Friedrich Nietzsche, para muitas pessoas acham que Nietzsche foi o cara que matou Deus. Então, tem muitas pessoas que são nietzschianos, não acreditam em Deus, né? Leram Assim Falava Zaratustra. Outros se apoiam no pensamento de, por exemplo, um autor que ele é alemão, que é Arthur Schopenhauer. Ele escreveu uma obra que diz assim, o mundo como vontade e representação. E esse autor, ele diz que o mundo para ele é a vontade dele e a representação que tem na vista dele. Tudo que está fora disso, ele diz que não pertence a ele. Então inclui Deus. Se ele não pode ver Deus, ele não pode pegar em Deus. Deus não representa muito para ele. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter também o item 2, tá? Normas, princípios éticos especificamente direcionados. Então, dentro desse pensamento e filosofia de vida, as pessoas que adotam essa filosofia de vida, elas vão ter também uma forma, uma lei intrínseca, uma lei moral intrínseca dentro dela que não vai estar sujeita a religião nenhuma, tá? Vamos prosseguir, pessoal, que não tem muito tempo. Eu vou passar já para a atividade, e aí eu gostaria de compartilhar com você, aí atividade 1 e atividade 2, vocês vão olhar religião e filosofia de vida e vão marcar o que é verdadeiro para um e o que é falso para outro, tá? E no 3, vocês vão fazer esse comparativo também,
tá? Marcar aí o que é certo e o que é errado, tá? E aí, no 7º, vocês vão colocar os conceitos, o que é para religião e o que é para filosofia de vida, tá? Agradeço a vocês pela atenção, tudo de bom, espero que vocês produzam esse material aí, coloquem no caderno e estejam sempre atentos a tudo aquilo que está à volta. Obrigado